Em uma noite silenciosa, há milhares de anos, a terra parecia mais calma do que qualquer palavra poderia descrever. O vento deslizava entre as folhas, criando um sussurro constante, quase musical, que embalava até os pensamentos mais inquietos. As águas de um rio próximo refletiam a lua crescente, tremeluzindo como pequenos fragmentos de prata dançando sobre a superfície. Em meio a essa serenidade, uma curiosidade antiga começou a florescer nos corações de quem, mesmo sem saber, sentiria o fascínio da eletricidade. O céu estava limpo e a luz distante de estrelas cintilava com intensidade quase hipnótica, lembrando que forças invisíveis circulavam em cada ponto do universo, invisíveis, mas presentes. Um trovão distante ecoava suavemente, sem assombro, apenas como lembrete de que a energia existia, mesmo antes de ser compreendida. Antes de começarmos essa viagem tranquila pelo mundo da eletricidade, encontre um lugar confortável. Feche os olhos por alguns instantes e se permita relaxar. E se você gosta de histórias que acalmam a mente e iluminam a imaginação, inscreva-se no canal e ative o sininho para nunca perder esses momentos de paz. Era uma época em que o conhecimento ainda se construía lentamente, com gestos meticulosos e observações silenciosas. Homens e mulheres experimentavam com os elementos ao redor, deixando-se guiar por uma mistura de fascínio e paciência infinita. Imagine uma mão estendida tocando âmbar polido, esfregando-o repetidamente em pedaços de lã, observando pequenas faíscas surgirem e desaparecerem tão rápido quanto o piscar de um olho. Cada faísca, embora minúscula, carregava em si o mistério de algo muito maior. A mente humana começava a perceber que certas forças não podiam ser vistas, mas podiam ser sentidas, manipuladas, exploradas. O cheiro da madeira antiga queimando em lareiras próximas misturava-se com aromas de ervas secas e terra úmida, criando uma atmosfera que convidava à contemplação. Dentro das casas de pedra, velas tremeluziam, lançando sombras dançantes sobre cadernos rabiscados, instrumentos rudimentares e garrafas de vidro com líquidos coloridos que, à luz da vela, pareciam brilhar com vida própria. A rotina desses primeiros exploradores da eletricidade era feita de pequenos rituais. Acender uma vela, aquecer um fio, observar com olhos atentos, anotar resultados com traços cuidadosos e, em seguida, esperar pacientemente, permitindo que o tempo se desenrolasse de maneira natural e suave. O som das noites antigas, grilos, corujas distantes, o vento que balançava galhos finos, criava uma cadência natural que auxiliava na concentração. Cada experimento parecia dialogar com o ambiente, como se a própria natureza estivesse observando, participando silenciosamente de descobertas que, mais tarde, transformariam o mundo. Pequenos choques elétricos, discretos e inesperados, lembravam que a energia estava presente em cada gesto, em cada contato, e que a curiosidade humana era a chave para revelá-la. Enquanto isso, em cidades distantes, faróis de conhecimento surgiam como tochas na escuridão. Bibliotecas guardando manuscritos, laboratórios improvisados com ferramentas simples, mas cheios de imaginação, e observações astronômicas que conectavam o céu com a Terra. Cada faísca, cada relâmpago, cada fraca descarga estática era um convite silencioso para que a mente humana ousasse questionar,
explorar e, eventualmente, compreender. A noite avançava lentamente e o luar prateado começava a refletir nas superfícies metálicas de experimentos, lembrando que a eletricidade, embora invisível, já circulava por todos os lugares. E neste silêncio profundo, o mundo parecia aguardar, paciente, pelo momento em que as primeiras ideias concretas surgiriam. Benjamin Franklin, séculos depois, sentiria aquela mesma curiosidade vibrar em seus dedos ao empinar uma pipa durante uma tempestade, conectando o homem à energia do céu, de forma quase poética. Enquanto o vento soprava entre as árvores, outras ideias esperavam silenciosamente para despertar, convidando o coração humano a mergulhar na descoberta de algo invisível, mas essencial. A eletricidade não era apenas energia. Era a promessa de noites iluminadas, de cidades que jamais dormiriam completamente, de um mundo prestes a ser transformado. E mesmo naquela noite calma e distante, a semente dessa transformação começava a germinar, lentamente, como uma luz que ainda não se via, mas que já prometia brilhar. Em uma manhã ainda molhada pelo orvalho da noite, os campos pareciam brilhar com pequenas gotas de luz, cada uma refletindo o céu cinzento que anunciava a tempestade. O aroma da terra úmida se misturava com a fragrância sutil de flores silvestres, e o som distante do vento correndo pelas copas das árvores criava uma melodia quase imperceptível, que parecia convidar qualquer observador a parar, respirar fundo e contemplar o mundo. Em meio a essa harmonia natural, surgia uma inquietação doce, curiosa, no coração de Benjamin Franklin, que caminhava lentamente pelos jardins de sua casa, imaginando o céu, os relâmpagos e a força invisível que os fazia vibrar com intensidade. Franklin, com seus dedos entrelaçados atrás das costas e os olhos levemente semicerrados, observava cada nuvem que se movia lentamente pelo horizonte, medindo a distância entre o céu e a terra com uma paciência silenciosa, quase ritualística. Ele sentia o toque do vento frio em seu rosto, o perfume das ervas recentemente cortadas pelo jardineiro e a textura áspera da pedra sob seus pés. Tudo parecia conspirar para que sua mente mergulhasse na contemplação profunda, abrindo espaço para pensamentos que poderiam se tornar descobertas. Enquanto a tempestade se aproximava, pequenas faíscas de eletricidade estática surgiam em objetos ao redor, uma folha se tocando em outra, uma garrafa de vidro encostando levemente em metal. Franklin, silenciosamente fascinado, sentia em cada gesto a presença de uma força que não podia ser vista, mas podia ser sentida, medida, respeitada. Ele registrava em seu caderno cada nuance, cada observação, cada percepção intuitiva que surgia enquanto o mundo ao seu redor parecia suspenso entre o ontem e o amanhã. Em sua mente, as analogias brotavam suavemente. O relâmpago era como uma corda invisível conectando o céu à terra. A eletricidade estava em todos os gestos, em cada fio, em cada toque. Ele imaginava que, se pudesse capturar aquela energia, compreender sua natureza, o mundo poderia mudar silenciosamente, de forma tão suave quanto o vento que agitava as folhas. Pequenos movimentos se repetiam, quase como um mantra. Ajustar a pipa, verificar o fio de seda,
observar a ponta do metal que flutuava no ar, esperar que a tempestade se aproximasse. Cada ação era calma, medida, contemplativa, reforçando a sensação de ritmo hipnótico e pacífico que embalava não só Franklin, mas qualquer um que estivesse em sintonia com ele. A luz do relâmpago, refletindo brevemente em superfícies metálicas, criava sombras dançantes, suaves e poéticas dentro de sua casa, onde velas e lamparinas lançavam feixes de luz que pareciam brincar com os cadernos de anotações e frascos de vidro. O cheiro de madeira aquecida misturava-se com um aroma fresco da chuva que ainda não havia caído. Uma combinação que deixava o ambiente reconfortante, quase acolhedor, apesar da eletricidade que pairava no ar. Franklin não apenas observava, ele sentia, experienciava, conectava-se profundamente com cada sensação, cada som, cada movimento do mundo natural. Enquanto a pipa subia, tocando o ar carregado de energia, o coração de Franklin batia num compasso calmo, porém cheio de expectativa silenciosa. Ele sabia que o universo continha forças que ainda não haviam sido totalmente reveladas, mas sentia que por meio da paciência, da atenção e do respeito pelo ritmo da natureza, poderia estabelecer uma ponte entre o invisível e o visível, entre a curiosidade humana e a energia que animava o mundo. Cada pequena faísca capturada no fio metálico parecia sussurrar histórias de tempos futuros, de cidades iluminadas, de noites mais seguras e brilhantes, onde a eletricidade guiaria o ritmo da vida cotidiana. E enquanto a tempestade se aproximava, o vento continuava a passar pelas árvores, carregando o som suave das folhas, como se lembrasse que a paciência e o fascínio sereno eram companheiros constantes da descoberta. Cada relâmpago que riscava o céu parecia conectar o passado e o futuro, natureza e humanidade, mistério e compreensão, preparando o terreno para que a energia invisível pudesse finalmente se tornar parte do cotidiano, transformando noites em experiências iluminadas e tranquilas. No interior de sua casa, Franklin se retirava aos poucos da agitação das nuvens e da tempestade, movendo-se por corredores com chão frio de pedra que transmitia a sensação de solidez e segurança. Cada passo ecoava suavemente, misturando-se com o crepitar da lareira na sala de estudos, onde o fogo lançava uma luz cálida, dançando sobre móveis antigos de madeira polida, livros com páginas amareladas pelo tempo e pequenos instrumentos de medição que pareciam relíquias silenciosas de um mundo que ainda buscava entender a energia invisível. O aroma da madeira queimada, misturado a essências de ervas armazenadas em potes de vidro, criava uma atmosfera reconfortante, convidando a contemplação e a concentração profunda. Franklin pregava uma pequena esfera metálica, esfregava-a suavemente em pedaços de tecido e observava faíscas minúsculas surgirem e desaparecerem quase instantaneamente. Cada faísca, embora imperceptível para muitos, carregava a promessa de compreensão e inovação. Ele anotava cada detalhe, a intensidade da faísca, o som sutil de um toque elétrico, a sensação de calor que percorria os dedos. Tudo era registrado com precisão silenciosa, como se cada gesto tivesse ritmo próprio, quase ritualístico,
proporcionando ao observador uma sensação de calma e continuidade. Enquanto isso, do lado de fora, o vento continuava a brincar com as folhas e galhos, e gotas de chuva recém-caídas sobre o telhado ecoavam ritmicamente, como uma canção natural que acompanhava o pensamento de Franklin. Ele olhava pela janela, observando reflexos de luz nas poças de água, imaginando a energia fluindo não apenas em seus experimentos, mas em cada fio invisível que conectava o céu à terra. A conexão com a natureza era profunda e silenciosa. Cada trovão distante lembrava que a eletricidade já existia muito antes de ser compreendida. E cada relâmpago era um sussurro do universo, convidando a mente humana a explorar, com paciência e atenção, seus mistérios. Em seu laboratório improvisado, Franklin repetia gestos simples, mas carregados de intenção. Ajustar fios, testar condutores improvisados, observar pequenas descargas elétricas entre metais próximos. Cada movimento era lento e cadenciado, quase hipnótico, criando um ritmo confortável que transmitia segurança e serenidade. As mãos de Franklin, embora ocupadas, moviam-se com suavidade, cada gesto conectado a uma curiosidade que parecia fluir naturalmente de seu próprio corpo para o universo ao redor. Ele respirava profundamente, sentindo o ar fresco da noite ainda presente nas janelas abertas, misturando-se ao aroma das velas e à madeira aquecida, criando um ambiente onde cada sensação era ampliada e contemplada. A mente do inventor se perdia em reflexões silenciosas. Como pequenas forças invisíveis poderiam transformar o mundo? Como a energia que atravessava o ar e percorria metais poderia um dia iluminar cidades inteiras, aquecer casas, tornar a vida cotidiana mais segura e confortável? Cada pergunta surgia suavemente, como ondas que tocam a areia de maneira ritmada e calma, sem pressa, sem pressão, apenas sugerindo caminhos de descoberta e fascínio. Enquanto observava uma pequena faísca saltar de um fio para o outro, Franklin sentiu uma conexão silenciosa entre passado, presente e futuro. A eletricidade, embora ainda misteriosa, começava a revelar-se como algo que podia ser estudado, compreendido e utilizado de forma harmoniosa. O calor do fogo, o cheiro da madeira, o sussurro do vento, o toque das gotas de chuva e o brilho das faíscas se entrelaçavam numa dança tranquila, preparando não apenas o inventor, mas qualquer mente aberta para receber a beleza e o poder dessa força que, em silêncio, prometia transformar o mundo. E assim, naquele espaço de estudo e reflexão, Franklin compreendia, mesmo de forma intuitiva, que a paciência, a observação detalhada e o respeito pelo ritmo natural das coisas eram essenciais. Cada noite de experiências silenciosas, cada gesto cuidadoso e repetitivo, cada olhar atento ao céu ou ao fio metálico, conectava o homem à energia do universo. Enquanto a noite avançava, o ambiente permanecia seguro e reconfortante, e o mundo continuava a se preparar para a luz elétrica que um dia iluminaria casas, ruas e corações, suavemente, sem pressa, como a cadência de uma história contada para adormecer. Enquanto a manhã se transformava em tarde, a luz do sol atravessava as janelas antigas, lançando feixes dourados sobre a madeira polida do laboratório, iluminando os instrumentos
com um brilho suave, quase etéreo. O aroma da cera derretida das velas, misturado com o perfume das ervas secas que repousavam em pequenos frascos de vidro, preenchia o ar, criando um ambiente que parecia suspenso entre o real e o imaginário, entre o presente e o infinito potencial das descobertas humanas. Cada objeto, cada superfície, cada detalhe parecia carregado de uma história silenciosa, esperando ser percebido. Franklin, com seus olhos atentos, observava o movimento delicado de fios de metal que se entrelaçavam em experimentos cuidadosamente preparados. Cada fio, cada gancho, cada esfera metálica parecia conter uma energia latente, invisível, pronta para dançar sob comando de uma curiosidade paciente. Ele movia as mãos com precisão, quase como um maestro conduzindo uma orquestra silenciosa. O toque dos metais frios contrastava com o calor suave emanado da lareira próxima, criando uma sensação tátil que era ao mesmo tempo reconfortante e estimulante. O som sutil do vento passando pelas folhas lá fora se misturava com o crepetar da madeira e o suave tilintar de pequenas ferramentas de metal, criando leves ecos no laboratório. Cada som era absorvido por Franklin de maneira quase meditativa, transformando os ruídos cotidianos em uma melodia calma e hipnótica que acompanhava cada gesto e pensamento. Ele testava diferentes metais, observando a forma como a eletricidade, quando presente, percorria os condutores e saltava entre superfícies, pequenas faíscas surgindo e desaparecendo, como estrelas breves em um céu tranquilo. A magia, porém, não estava apenas nos fios ou nas esferas metálicas, mas na compreensão silenciosa de forças invisíveis podiam ser direcionadas e compreendidas. Franklin sentia que cada toque, cada observação, cada anotação em seu caderno o aproximava de uma verdade maior. A energia não era apenas fenômeno, mas ponte entre o céu e a terra, entre o pensamento humano e a natureza. Ele anotava detalhes com caligrafia precisa, pausando para contemplar o brilho efêmero de uma faísca ou o delicado movimento de uma folha ao vento, conectando pequenas experiências à grandiosidade do universo. Enquanto testava condutores e isolantes, Franklin alternava entre momentos de concentração intensa e pausas contemplativas, respirando profundamente, absorvendo cada cheiro, cada luz e cada som. A cadência de suas ações, repetitivas, silenciosas, quase ritualísticas, criava uma atmosfera de tranquilidade, onde a mente podia relaxar e se entregar à contemplação. Cada experimento, mesmo que simples, era como uma meditação. A eletricidade saltando de um metal para outro
lembrava pequenas correntes de vida que fluíam por todo o mundo, invisíveis, mas essenciais, conectando tudo com suavidade e harmonia. Do lado de fora, o dia avançava suavemente. O vento balançava galhos de folhas, pássaros cantavam num ritmo gentil, e o brilho do sol sobre a relva parecia refletir a energia sutil que Franklin estudava. A conexão com a natureza era evidente. O observador podia sentir que cada relâmpago distante, cada centelha de eletricidade estática, cada movimento do vento fazia parte de um mesmo ciclo, de uma dança invisível que sustentava a vida e a curiosidade humana. Enquanto Franklin registrava mais um detalhe em seu caderno, uma pequena faísca subiu do fio metálico, iluminando brevemente seu rosto e criando uma sombra suave sobre a parede de pedra. Ele sorriu silenciosamente, compreendendo que cada gesto, cada experimento, cada observação era uma ponte entre a curiosidade serena e a transformação do mundo. O futuro, embora distante, começava a se desenhar diante de seus olhos, e a eletricidade, antes invisível e misteriosa, começava a se revelar como força gentil e essencial, pronta para acender não apenas lâmpadas, mas também a imaginação e a vida das pessoas. Enquanto o dia se transformava em crepúsculo, o ambiente permanecia seguro e reconfortante. As faíscas, o brilho suave da lareira, o vento lá fora e o aroma das ervas criavam uma sinfonia calma e constante, preparando o espírito para descansar, refletir e adormecer, deixando que o fascínio da descoberta penetrasse suavemente na mente como uma canção de ninar, dedicada à curiosidade e à imaginação. À medida que a tarde avançava, nuvens escuras e densas começaram a se reunir lentamente no horizonte, criando um contraste suave com os últimos raios dourados de sol que escapavam entre as folhas das árvores. O cheiro da chuva iminente misturava-se com a fragrância da terra, aquecida pelo calor residual do dia, formando um perfume delicado, quase poético, que preenchia cada canto do jardim de Franklin. Um leve murmúrio de vento passava por entre os galhos, criando um som ritmado e constante, como se a natureza estivesse sussurrando, convidando o observador a desacelerar, a respirar fundo e a se deixar levar pela contemplação. Franklin, com mãos firmes, ajustava o fio de seda de sua pipa, prendendo cuidadosamente a chave metálica à ponta. Cada gesto era lento e preciso, quase ritualístico, carregado de intenção e fascínio. Ele sentia a textura áspera da madeira da pipa, a suavidade do tecido esticado pelo vento, o frio metálico da chave tocando seus dedos. Cada detalhe era registrado em sua mente, como se estivesse absorvendo a própria essência da energia invisível que buscava compreender. O simples ato de preparar a pipa parecia uma meditação, uma dança silenciosa que conectava o humano ao céu, ao vento e à eletricidade latente no ar. Enquanto a pipa subia suavemente, erguida pelo vento, Franklin observava com olhos atentos, sentindo o toque frio da chuva que começava a cair em gotas suaves sobre seu rosto e roupas.
A eletricidade do céu não era apenas visível nos relâmpagos que riscavam as nuvens, mas também sentida em pequenas descargas que percorriam a chave, fazendo pequenas faíscas saltarem brevemente. Cada faísca era um lembrete silencioso de que forças invisíveis circulavam constantemente, conectando céu e terra, natureza e homem, curiosidade e descoberta. O som da chuva batendo levemente nas folhas e telhados misturava-se com o farfalhar do vento e o crepitar da madeira ainda quente da lareira na casa próxima, criando uma sinfonia calma, ritmada e hipnótica. Franklin respirava profundamente, sentindo a energia no ar e permitindo que cada sensação, cada som e cada luz se entrelaçassem, guiando sua mente para um estado de fascínio sereno e contemplativo. Ele observava a dança da pipa, as faíscas que surgiam e desapareciam e o movimento suave das árvores, percebendo como cada detalhe, cada gesto e cada fenômeno natural formavam uma unidade harmoniosa e tranquila. Enquanto ele anotava mentalmente cada observação, sentia a repetição silenciosa de gestos, movimentos e pensamentos, criando um ritmo hipnótico, quase como uma canção de ninar para o próprio espírito. Cada descarga elétrica, embora pequena, parecia carregar com ela a promessa de um futuro iluminado, de noites seguras e brilhantes, de uma transformação silenciosa, gradual e elegante do mundo ao redor. Franklin sabia, intuitivamente, que a paciência e a contemplação seriam tão essenciais quanto a curiosidade e a coragem para testar limites. Ao longo dessa tarde chuvosa, cada movimento era contemplativo e cada sensação envolvente. O toque do vento molhado na pele, o frio da chave metálica, o cheiro da chuva sobre a terra, o som das folhas e da chuva, o brilho efêmero das faíscas. Tudo formava uma cadência contínua, hipnótica e segura, permitindo que a mente flutuasse entre a realidade e a contemplação, sentindo o poder da eletricidade na sua forma mais pura e silenciosa. E enquanto o céu continuava sua dança lenta e poética, Franklin percebia que cada gesto, cada observação e cada faísca capturada conectava-o a algo muito maior, preparando o caminho para noites iluminadas e cidades transformadas, ainda que pertencentes ao futuro distante. No final da tarde, a chuva diminuía, deixando um aroma fresco e suave no ar, e o céu exibia tons de azul profundo, mesclados com o laranja e dourado do pôr-do-sol. Franklin guardava a pipa com cuidado, o coração tranquilo e sereno, consciente de que cada gesto silencioso daquele dia havia aproximado a humanidade de compreender uma força invisível, poderosa, mas gentil. O mundo, ainda escuro em muitos aspectos, começava a se preparar para a luz suave e constante que a eletricidade traria, transformando não somente cidades, mas o modo como a humanidade experimentaria o próprio cotidiano. Com o cair da noite, o céu começava a se vestir de um manto profundo, salpicado de estrelas que piscavam suavemente, quase como se estivessem respirando em um ritmo lento e regular. O ar noturno estava fresco, carregado do perfume da chuva recente, da madeira molhada e do aroma leve de folhas e ervas silvestres, criando uma sensação de acolhimento e serenidade. Franklin caminhava lentamente pelo jardim, sentindo a textura úmida da relva sob os pés,
o toque gentil do vento em seu rosto e o som distante do rio serpenteando pelo vale, como uma canção sussurrada que se misturava com o bater cadenciado de seu próprio coração. Enquanto observava o céu escuro, Franklin imaginava como a eletricidade, tão silenciosa e invisível durante suas experiências diurnas, poderia transformar o mundo das noites humanas. Ele visualizava pequenas cidades iluminadas por lâmpadas, ruas que antes mergulhavam na escuridão, agora preenchidas por uma luz gentil, constante e confiável. Cada feixe de luz imaginado parecia dançar suavemente, como se tivesse vida própria, iluminando rostos e casas, oferecendo conforto e segurança àqueles que caminhavam sob seu brilho. O pensamento de que forças invisíveis poderiam alterar a percepção do tempo e do espaço preenchia-o com uma sensação de calma e fascínio profundo. Dentro de sua casa, a lareira ainda lançava sombras dançantes sobre paredes de pedra, móveis antigos e instrumentos de medição. As velas tremeluziam, lançando luz cálida sobre cadernos e frascos, criando um ambiente que respirava conhecimento e contemplação. Franklin sentava-se à mesa, rabiscando ideias e observações, deixando que cada gesto, cada linha traçada fosse acompanhado pelo ritmo suave do vento e pelo som da chuva, que agora se transformava em um murmúrio distante. Ele sentia que cada anotação, cada detalhe registrado, aproximava a humanidade de compreender como a eletricidade poderia tornar o mundo mais acolhedor, iluminado e harmonioso. Do lado de fora, pequenas faíscas surgiam ocasionalmente entre objetos metálicos deixados no jardim, lembrando Franklin que a energia fluía constantemente, mesmo quando invisível. Ele observava com paciência, sem pressa, absorvendo cada nuance, o brilho efêmero, o som sutil do toque elétrico e o calor passageiro. Cada manifestação era uma dança silenciosa e poética, uma lembrança de que a paciência e a observação profunda eram tão essenciais quanto a própria curiosidade. Franklin refletia sobre o impacto silencioso da eletricidade, como ela poderia alterar a rotina, expandir os limites da experiência humana e transformar o simples ato de caminhar à noite em algo seguro e mágico. Ele imaginava o mundo mergulhado em luz controlada, onde a noite não mais representava obscuridade ou medo, mas sim tranquilidade, conforto e oportunidade de contemplar a vida com calma e fascínio. Cada lâmpada acesa em sua imaginação era uma ponte entre o invisível e o visível, entre o pensamento humano e a energia natural, revelando a beleza da harmonia entre ciência e vida cotidiana. O som das árvores ao vento, o farfalhar das folhas e o murmúrio distante do rio criavam um ritmo contínuo e hipnótico, embalando não apenas a mente de Franklin, mas qualquer um que estivesse presente na contemplação silenciosa da noite. Ele fechava os olhos por alguns instantes, absorvendo cada sensação, cada brilho, cada som, sentindo como a eletricidade, embora ainda pouco compreendida, já estava começando a preparar o mundo para noites serenas, iluminadas e seguras. Enquanto a lua subia lentamente no céu, derramando sua luz prateada sobre o jardim, Franklin percebia que cada pequeno experimento, cada anotação cuidadosa e cada observação paciente contribuía para uma mudança silenciosa, gradual e eterna. A eletricidade, antes invisível e misteriosa, estava prestes a se tornar uma força gentil, confiável e transformadora, capaz de alterar para sempre a experiência humana da noite e da luz. E assim, o universo parecia sussurrar:
Cada descoberta surge no silêncio, cada insight nasce na paciência. Cada faísca é promessa de um mundo mais iluminado e tranquilo. Com a aurora surgindo lentamente, tingindo o céu com tons suaves de rosa, laranja e dourado, Franklin percorria novamente seu jardim, agora silencioso e tranquilo. O aroma fresco da relva molhada e das flores silvestres ainda se misturava com o perfume da madeira aquecida pelo fogo da noite anterior, criando uma sensação de continuidade e conforto, como se o tempo tivesse se expandido e cada instante fosse eterno. O som distante de pássaros despertando e do rio correndo lentamente completava a sinfonia da manhã, reforçando a calma e a sensação de conexão com a natureza. Dentro do laboratório, instrumentos simples, fios e esferas metálicas aguardavam pacientemente os gestos meticulosos do inventor. Franklin movia suas mãos com cuidado, ajustando condutores e testando pequenas correntes elétricas que passavam lentamente de um ponto a outro. Cada toque, cada faísca sutil era observado com atenção e descrito mentalmente antes de ser registrado no caderno. O ritmo repetitivo de suas ações, alternando movimentos delicados com pausas contemplativas, criava uma cadência quase meditativa, capaz de envolver não apenas quem realizava os experimentos, mas também qualquer mente que se deixasse ser conduzida pela narrativa. O calor suave da lareira misturava-se com a luz tênue das velas, projetando sombras dançantes sobre paredes de pedra e objetos antigos. O cheiro de cera queimada, de madeira aquecida e de papéis envelhecidos impregnava o ambiente, reforçando a sensação de segurança e familiaridade. Franklin observava com fascínio como pequenas correntes de eletricidade invisíveis, mas perceptíveis, percorriam fios e metais, produzindo efeitos delicados e silenciosos. Era uma dança lenta e elegante da energia, uma demonstração da harmonia entre forças invisíveis e a ação humana capturada em movimentos sutis e controlados. Enquanto experimentava, Franklin permitia-se também contemplar a natureza exterior. A brisa suave que entrava pelas janelas abria caminho entre livros e instrumentos, trazendo consigo o frescor da manhã e o som leve das folhas balançando. Cada sensação era absorvida com atenção, cada detalhe registrado não apenas em palavras, mas no ritmo do corpo e da mente. Ele compreendia que a paciência era essencial. A energia elétrica não se revelava de forma apressada, mas sim com suavidade, quase como se fosse necessário ganhar sua confiança para que pudesse se manifestar de maneira gentil e constante. Ao testar diferentes materiais, Franklin notava sutis diferenças na condução. O toque metálico era frio e firme, enquanto o atrito com materiais isolantes produzia pequenas faíscas, fugazes e silenciosas. Cada observação alimentava não apenas o conhecimento, mas também a imaginação. Ele visualizava ruas iluminadas, casas aquecidas e máquinas funcionando em harmonia com a vida cotidiana. Cada faísca capturada, cada corrente percorrida, tornava-se símbolo da promessa de um futuro transformado,
silencioso, seguro e iluminado. Enquanto escrevia suas observações, a mente de Franklin se deixava levar pela cadência hipnótica do ambiente. O crepitar da madeira, o sussurro do vento, o tinlintar suave de instrumentos metálicos, o toque da chuva que caía distante sobre a relva. Tudo criava uma coreografia silenciosa que harmonizava o mundo interior do descobridor com o universo ao seu redor. Ele sentia que cada gesto, cada observação, cada anotação aproximava a humanidade da compreensão de uma força invisível, pronta para trazer luz e segurança às noites futuras. À medida que a manhã avançava, Franklin pausava para contemplar a conexão entre o que via em suas mãos e o que imaginava para o futuro. Cada fio, cada esfera, cada pequena faísca era a lembrança de que a paciência, a atenção e o respeito pelo ritmo natural das coisas eram essenciais para revelar segredos silenciosos do mundo. E enquanto o vento movia lentamente as folhas do jardim, parecia sussurrar que cada descoberta nasce do silêncio, da observação e da delicadeza, preparando o terreno para noites iluminadas e dias transformados pelo poder gentil da eletricidade. Enquanto o dia avançava lentamente, nuvens densas começaram a se reunir novamente no horizonte, trazendo consigo a promessa de uma nova tempestade. O céu exibia tons profundos de cinza e azul, salpicado por linhas suaves de luz filtradas pelos últimos raios de sol, criando uma sensação de quietude e expectativa delicada. O vento passava gentilmente pelas árvores do jardim, carregando o perfume da terra molhada, das folhas recém-banhadas pela chuva e de flores silvestres que pareciam brilhar com cada gota de orvalho. Franklin caminhava lentamente, sentindo o toque do ar fresco em seu rosto e a textura úmida da relva sob seus pés, como se cada passo o conectasse mais profundamente à dança silenciosa da natureza. No laboratório, instrumentos cuidadosamente organizados refletiam a luz tênue das velas e o brilho suave da lareira. Fios metálicos se estendiam de uma extremidade à outra, conectando pequenas esferas e chaves, prontos para conduzir a energia invisível que Franklin buscava compreender. Cada fio parecia carregar consigo a promessa de descoberta, cada esfera metálica uma pequena cápsula de mistério. Ele ajustava cada peça com delicadeza, sentindo a resistência sutil do metal sob os dedos, o frio da superfície contrastando com o calor suave do ambiente, e observava atentamente cada pequena faísca que surgia, lembrando que a energia estava viva e pulsante, mesmo quando invisível. Enquanto a tempestade se aproximava, os relâmpagos no céu pareciam dançar com ritmo próprio, iluminando brevemente a paisagem com flashes suaves e poéticos. Franklin olhava atentamente, absorvendo cada nuance, a força do brilho, o som distante do trovão, o efeito das descargas elétricas que se propagavam pelo ar e pela própria atmosfera do mundo. Cada observação era registrada silenciosamente, não apenas no papel, mas na mente, no ritmo da respiração, na cadência de cada gesto, criando uma sensação hipnótica de calma e atenção plena. O toque suave de gotas de chuva começando a cair sobre a madeira do laboratório e sobre os fios metálicos trazia uma sincronia natural ao experimento. Cada faísca gerada pela pipa ou pelos condutores era um lembrete sutil de que a energia elétrica não era apenas fenômeno científico,
mas também poesia silenciosa, uma dança harmoniosa entre o céu e a terra, entre o invisível e o visível, entre a curiosidade humana e a própria natureza. Franklin sentia essa harmonia em cada gesto, o ajuste de um fio, a observação de uma esfera, o registro de um detalhe em seu caderno. Tudo fluía como uma coreografia tranquila e contínua. Enquanto anotava suas descobertas, a mente de Franklin se perdia em imagens suaves de um mundo futuro. Cidades iluminadas por lâmpadas, ruas tranquilas e seguras, casas aquecidas e cheias de vida, e noites serenas onde cada luz parecia proteger e acalmar. Ele imaginava o poder gentil da eletricidade transformando a vida cotidiana não com pressa ou violência, mas com calma, ritmo e paciência, como a própria natureza que o cercava naquele momento. Cada faísca capturada, cada corrente conduzida, era um passo silencioso rumo a um futuro iluminado, uma promessa sutil de transformação e conforto. Enquanto o vento soprava pelo jardim e a chuva caía em gotas leves, o laboratório de Franklin parecia um microcosmo da própria dança elétrica do universo. Fios, metais, fogo, luz e chuva interagindo em harmonia, guiando não apenas a mão do inventor, mas também a mente de qualquer observador que se deixasse absorver pelo ambiente. Cada gesto repetitivo, cada observação calma, cada detalhe registrado, reforçava a sensação de segurança, curiosidade contemplativa e fascínio silencioso. Quando a tempestade finalmente se aproximava, iluminando o céu com flashes efêmeros, Franklin permanecia atento, tranquilo, absorvendo cada sensação e permitindo que a eletricidade lhe revelasse suas nuances. Ele compreendia que cada pequena experiência, cada faísca capturada, cada momento de paciência e observação não era apenas ciência, mas também poesia, conexão e preparação para transformar o mundo, silenciosamente, noite após noite, em um lugar mais iluminado, seguro e sereno. O crepúsculo avançava lentamente, tingindo o céu com tons suaves de púrpura, azul profundo e toques de dourado que ainda escapavam do horizonte. A brisa noturna passava leve pelas janelas do laboratório, carregando o perfume úmido da terra, das folhas e de pequenas flores silvestres, enquanto os últimos pássaros retornavam silenciosamente aos seus ninhos. Dentro do espaço acolhedor, a luz cálida da lareira e de algumas velas tremeluziam, criando sombras que dançavam suavemente sobre paredes de pedra e prateleiras repletas de frascos, livros antigos e instrumentos metálicos. Tudo parecia suspenso em um ritmo delicado e contínuo, pronto para receber mais uma etapa da grande descoberta. Franklin movia-se lentamente pelo laboratório, ajustando pequenos fios e conectores, observando atentamente cada reação da eletricidade que fluía de maneira delicada e controlada. O toque frio do metal contrastava com o calor suave emanado pela lareira. E cada faísca que surgia era como uma pequena estrela fugaz, iluminando brevemente seu rosto e refletindo nos olhos atentos do inventor. Ele respirava profundamente, absorvendo cada sensação, cada som e cada luz, permitindo que a mente se conectasse totalmente com o ambiente, com o experimento e com o universo silencioso à sua volta. Era nesse instante que Franklin começou a imaginar a eletricidade não apenas como fenômeno natural, mas como ferramenta para iluminar casas, ruas e cidades. Ele vislumbrava pequenas lâmpadas sendo acesas suavemente, lançando uma luz constante, confortante,
capaz de transformar a noite em momento de segurança e contemplação. Cada fio ajustado, cada teste feito com cuidado e paciência, era um passo silencioso nessa jornada. E a cadência dos seus gestos repetitivos criava um ritmo hipnótico que parecia ecoar por todo o laboratório, misturando-se com o sussurro do vento e o som distante do rio que corria próximo. Enquanto anotava cada detalhe em seu caderno, Franklin percebia que cada gesto simples, conectar um fio, observar a faísca, ajustar uma chave metálica, carregava consigo a promessa de transformação. A eletricidade, antes invisível e misteriosa, começava a se revelar como uma força gentil e controlável, capaz de guiar a vida cotidiana de forma silenciosa e segura. Cada pequeno lampejo era testemunho da paciência, da atenção aos detalhes e da contemplação profunda que sustentavam toda descoberta significativa. Do lado de fora, as sombras das árvores dançavam suavemente à medida que a noite avançava, e o frescor do ar noturno misturava-se ao aroma da madeira aquecida, criando uma sensação de proteção e acolhimento. Franklin sentia que a própria natureza participava da sua experiência. O vento que movia as folhas, a chuva distante que ainda caía em pequenas gotas, o brilho efêmero do último raio de sol, tudo formava uma sinfonia calma, uma dança harmoniosa que acompanhava o fluxo da eletricidade e os pensamentos do inventor. Cada lâmpada imaginada por Franklin não era apenas um objeto de luz, mas símbolo de continuidade, de cuidado e de atenção à beleza do mundo. Ele contemplava como a eletricidade controlada poderia transformar as rotinas humanas, oferecendo segurança, conforto e tranquilidade, enquanto a noite avançava de maneira lenta e suave. Cada gesto, cada anotação, cada faísca capturada criava uma sensação de paz, fascínio e conexão com o universo. A transformação do escuro em luz não era apenas física, mas também poética, silenciosa e envolvente. Pronta para acalmar a mente e preparar o espírito para descanso. E assim, enquanto a noite tomava o céu por completo, Franklin percebia que cada pequena descoberta, cada fio ajustado, cada lâmpada imaginada aproximava a humanidade da magia silenciosa da eletricidade. Era um momento de contemplação profunda, de admiração e de paz, onde o futuro começava a se desenhar não com pressa, mas com delicadeza, paciência e harmonia, pronto para iluminar o mundo de maneira gentil e constante. A noite avançava, de maneira suave, envolvendo o mundo em um manto profundo de sombras e tons azul escuros, enquanto pequenas luzes cintilavam ao longe, prenunciando o que estava por vir. O vento passava leve pelas ruas tranquilas, trazendo o perfume úmido da terra, da grama e da madeira aquecida pela noite, misturando-se com um leve aroma de fumaça das lareiras acesas. O som distante de riachos, o sussurro das folhas e o canto ocasional de um pássaro noturno criavam uma melodia calma e contínua, ideal para permitir que a mente flutuasse entre realidade e imaginação. Dentro do laboratório, Franklin observava suas anotações e experimentos com atenção silenciosa, sentindo que cada gesto, cada faísca capturada, cada fio ajustado tinha um efeito que se estendia além das paredes de pedra, além do jardim, alcançando um mundo em transformação.
Ele imaginava ruas estreitas de vilarejos e cidades maiores sendo iluminadas lentamente. Pequenas lâmpadas espalhando uma luz constante e confortante que substituía a escuridão com suavidade e segurança. Cada feixe de luz parecia pulsar suavemente, como se respirasse junto com o próprio mundo, criando um ritmo contínuo e hipnótico que tranquilizava e fascinava. A textura da madeira do laboratório sob suas mãos, o toque frio dos metais e o calor reconfortante da lareira formavam uma cadência sensorial, quase meditativa. Cada detalhe, o leve tinlintar de instrumentos, o brilho passageiro das faíscas, o cheiro de cera e de papel antigo contribuía para uma sensação de imersão profunda. Franklin sentia que cada observação não apenas alimentava o conhecimento, mas também preparava o espírito humano para compreender e acolher a eletricidade, não como algo perigoso ou distante, mas como força gentil e transformadora, capaz de trazer luz e harmonia. Enquanto anotava cada descoberta, ele visualizava casas, ruas e praças suavemente iluminadas, a luz refletindo nas paredes e janelas, revelando detalhes que antes permaneciam ocultos na escuridão. A eletricidade controlada oferecia não apenas visibilidade, mas também conforto, segurança e tranquilidade. O futuro das cidades, silencioso e gradual, surgia diante de seus olhos como um quadro pintado com paciência e delicadeza. Cada pequena lâmpada acesa simbolizava esperança, cuidado e união entre curiosidade humana e forças naturais. Do lado de fora, o vento movia lentamente os galhos e a chuva leve de dias anteriores ainda deixava seu frescor no ar. Franklin sentia a conexão entre o interior do laboratório e o mundo exterior, o céu estrelado, a brisa, o som distante da água correndo, todos ecoando a cadência silenciosa da eletricidade que fluía sob os seus cuidados. Cada movimento repetitivo, ajustar fios, observar faíscas, escrever detalhes, criava um ritmo hipnótico capaz de acalmar e fascinar simultaneamente. Enquanto a lua subia mais alto, derramando sua luz prateada sobre o jardim e os objetos metálicos, Franklin compreendia que cada pequena descoberta havia aproximado a humanidade de uma transformação silenciosa. Cidades que agora poderiam brilhar sem esforço, noites que não seriam mais temidas, mas contempladas com serenidade. A eletricidade, embora ainda emergente e delicada, começava a se revelar como um fio invisível que unia curiosidade, paciência e imaginação, preparando o caminho para um mundo onde a luz controlada tornaria a vida mais segura, acolhedora e poética. E assim, no silêncio profundo da noite, cada faísca, cada feixe de luz e cada gesto meticuloso de Franklin era testemunho de que a paciência e a contemplação podiam criar mudanças silenciosas e eternas, transformando a escuridão em algo suave, seguro e hipnoticamente belo. A noite avançava com uma serenidade absoluta, envolvendo o mundo em tons profundos de azul e cinza, suave, enquanto estrelas tímidas piscavam no céu, acompanhando o ritmo calmo do vento que passava pelas árvores e pelas ruas silenciosas.
O perfume da terra molhada após chuvas recentes, misturado ao aroma delicado de flores e madeira aquecida por lareiras distantes, preenchia o ar, criando uma atmosfera de tranquilidade e contemplação. Franklin caminhava lentamente pelo jardim, sentindo cada passo sobre a relva úmida, absorvendo o frescor do ar e o toque do vento em seu rosto, permitindo que cada sensação o conectasse à dança silenciosa da eletricidade e da natureza ao seu redor. No laboratório, a luz das primeiras lâmpadas que ele havia imaginado começava a se manifestar de forma simbólica em sua mente. Pequenas fontes de luz controladas, constantes e suaves, transformando ambientes escuros em espaços de segurança, conforto e encantamento. Franklin observava atentamente cada fio, cada esfera metálica e cada faísca delicada, sentindo a cadência hipnótica de seus gestos e a harmonia silenciosa entre os movimentos humanos e a energia natural. Cada detalhe era registrado com calma, como se a própria observação fosse um ritual meditativo, capaz de aproximar o homem do universo invisível que começava a compreender. Ele visualizava a transformação silenciosa que a eletricidade traria ao cotidiano. Casas iluminadas com luz constante, ruas onde as crianças poderiam caminhar em segurança, mercados e praças brilhando suavemente e a vida humana se expandindo em um ritmo mais tranquilo e harmonioso. A imaginação se entrelaçava com a realidade, criando um efeito hipnótico que convidava o ouvinte a sentir não apenas o ambiente físico, mas também a promessa poética de um futuro iluminado, gentil e seguro. O toque frio dos metais e o calor suave da lareira criavam um contraste sensorial que reforçava a presença da eletricidade, tanto como fenômeno físico quanto como metáfora do potencial humano. Cada faísca capturada, cada corrente conduzida era contemplada com atenção plena, como se cada detalhe pudesse revelar não apenas conhecimento, mas também poesia e conexão com o mundo natural. O som distante do rio, o farfalhar das folhas e o tilintar suave de instrumentos metálicos completavam o ritmo hipnótico, embalando tanto Franklin quanto qualquer mente que se deixasse absorver por essa cena silenciosa. Enquanto anotava suas observações, Franklin sentia a importância de cada pequeno gesto, ajustar um fio, observar a faísca e registrar um detalhe. Cada ação repetitiva reforçava a sensação de continuidade e segurança, mostrando que a eletricidade não era apenas força, mas também cuidado, paciência e contemplação. Ele compreendia que o verdadeiro poder da descoberta não estava na pressa ou na grandiosidade, mas na atenção aos pequenos detalhes, na observação silenciosa e no respeito ao ritmo natural da vida. Do lado de fora, a brisa movimentava suavemente os galhos e folhas, a lua iluminava o jardim com uma luz prateada e calma, cada sombra parecia participar da dança silenciosa que conectava interior e exterior, mente e natureza, ciência e poesia. Franklin sentia que a eletricidade estava transformando o cotidiano de maneira sutil, preparando o espírito humano para perceber a vida com mais segurança, mais conforto e mais contemplação. Cada lâmpada acesa, cada fio ajustado,
cada pequena faísca era um passo silencioso rumo a um mundo mais iluminado, seguro e hipnoticamente belo, pronto para acalmar, fascinar e inspirar. E assim, enquanto a noite se aprofundava e o mundo ao redor respirava suavemente em ritmo contínuo, Franklin permanecia atento, paciente e contemplativo, percebendo que cada descoberta, cada gesto e cada faísca eram testemunhos silenciosos da harmonia possível entre curiosidade humana, paciência e a força invisível que transformaria o mundo, noite após noite, em um lugar de luz, serenidade e inspiração tranquila. A noite havia chegado em sua plenitude, envolvendo o mundo em um manto profundo de azul índigo e cinza suave, salpicado por estrelas que piscavam lentamente, como se respirassem no mesmo ritmo do vento que passava entre árvores e ruas silenciosas. A lua brilhava alta, derramando sua luz prateada sobre telhados, jardins e caminhos, complementando a presença suave das primeiras lâmpadas acesas, pequenas e constantes, que transformavam o escuro em espaço seguro, acolhedor e poético. O ar estava fresco, carregado com o perfume da terra molhada, das folhas e da madeira aquecida pela lareira, criando uma sensação de conforto absoluto e tranquilidade profunda. Dentro do laboratório, Franklin observava seus instrumentos e anotações, sentindo a cadência hipnótica de cada gesto repetitivo. Ajustar fios, registrar detalhes, observar faíscas delicadas que surgiam entre esferas metálicas. A luz cálida da lareira e das velas lançava sombras suaves nas paredes de pedra, e cada reflexo parecia dançar lentamente, como se o próprio tempo estivesse desacelerado, permitindo que cada instante fosse absorvido em plenitude. Cada faísca, cada corrente conduzida, cada luz acesa tornava-se testemunho silencioso da paciência, da curiosidade e da contemplação profunda que caracterizavam a jornada da descoberta da eletricidade. Franklin fechava os olhos por um momento, respirando lentamente, permitindo que a mente se conectasse ao mundo exterior, o sussurro do vento, o murmúrio distante do rio, o tilintar ocasional de instrumentos metálicos, o toque da chuva leve sobre a relva. Cada sensação parecia ecoar a promessa de noites transformadas, onde a escuridão não era mais motivo de apreensão, mas convite à contemplação, à segurança e à inspiração tranquila. Ele sentia que a eletricidade, agora compreendida em seu fluxo delicado e controlado, havia iniciado uma mudança silenciosa e contínua, capaz de iluminar vidas e acalmar espíritos. Enquanto a lua refletia sua luz prateada sobre o jardim e o laboratório, Franklin imaginava cidades inteiras começando a brilhar, ruas e casas envoltas em claridade constante, mas suave, transformando a experiência humana da noite em algo mágico, seguro e poético. Cada lâmpada acesa, cada fio ajustado, cada observação anotada era parte de um legado silencioso, uma ponte entre o invisível e o visível, entre a curiosidade humana e as forças naturais que sustentam o mundo. A eletricidade não era apenas ciência, mas também poesia, ritual e contemplação,
um fio delicado que conectava pessoas, lugares e tempos de maneira suave e harmoniosa. Do lado de fora, o vento movia lentamente os galhos e folhas, e o mundo respirava em ritmo contínuo e suave. Franklin permanecia atento, mas sereno, compreendendo que cada pequeno gesto e cada descoberta silenciosa contribuíam para transformar a noite em experiência de conforto, fascínio e admiração tranquila. Ele sentia a harmonia entre interior e exterior, entre mente e natureza, entre o humano e o invisível, percebendo que a verdadeira luz não vinha apenas das lâmpadas, mas também da paciência, da atenção e do cuidado com cada detalhe. Enquanto a noite avançava e as cidades imaginadas brilhavam suavemente à distância, Franklin sorria em silêncio, percebendo que a eletricidade, descoberta aos poucos, transformaria o mundo de forma contínua, delicada e poética. Cada faísca, cada fio, cada pequena lâmpada era testemunho de que a curiosidade humana, quando guiada pela paciência e pela contemplação, podia trazer luz ao escuro, transformar rotinas, acalmar mentes e tocar corações. E assim, em meio ao brilho suave da lua, ao sussurro das árvores e à cadência silenciosa do laboratório, o mundo começou a descobrir o conforto hipnótico de noites iluminadas, eternamente conectadas pelo legado silencioso da eletricidade. E agora que nossa noite de descobertas chegou ao fim, respire fundo, sinta a calma ao seu redor e deixe que o brilho silencioso da eletricidade inspire seus sonhos. Se você se sentiu relaxado e conectado a essa história, deixe seu like, compartilhe a tranquilidade e inscreva-se para continuar viajando por histórias que acalmam e iluminam a mente.